Café com Vanessa nessa terça-feira maravilhosa. Bom, o dia hoje acordou com bastante chuva, mas você conhece Palmas, né? Uma hora faz aquele sol, outra hora faz aquela chuvinha, mas em tudo é uma delícia. Bom, e aí, tá correndo com o almoço? E a criançada, tá indo ou tá voltando da escola? Porque é um novo tempo, né? Tudo voltou, mas sempre volta com aquele cheirinho de coisa nova. Porque a cada dia é um dia novo e único para mim e para você. Então, aproveita, certo? Bom, mas aproveitando de que jeito? Tomando um café comigo. Quer tomar um café comigo? Vamos tomar? Agora no quadro Pergunte o Especialista, minha querida amiga tá aqui, Danila Duarte, ela que é palestrante, ela vem conversar conosco sobre riscos de integridade na gestão de pessoas. Gente, esse assunto, produção, eu acho que vai dar pano pra manga. Nós vamos que vamos. Vem comigo nessa manhã. Eu tava com saudade de você. Quando eu te vi na pauta, eu falei, yes! Você tá boa? Prazer estar aqui, Vanessa. Eu também estava com saudade, né? A gente sempre vem aqui debater assuntos importantes e polêmicos, né? Então é uma alegria enorme vir aqui, encontrar você, essa alegria, a sua equipe também. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e conte sempre comigo quando precisar. Mas menina, 2025 tá aí, eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto, muito assunto. Olha, eu estava dando uma lidinha na nossa pauta, e aí eu estava lembrando de integridade, que a gente teve um profissional que trabalha com contratação de pessoas, que veio me dar uma entrevista, né? E ele começou a entrevista falando assim, que hoje, infelizmente, contrata-se a pessoa pelo currículo, mas manda embora pela falta de integridade. Eu falei, meu negócio está nesse ponto. Ele falou, tá. O currículo cheio de cursos maravilhosos não pode mais encher os seus olhos na hora da contratação, né? E a gente vai falar sobre a questão da integridade, que eu acho que é uma das características mais lindas do ser humano. Eu acredito. Sim, Vanessa, essa é uma frase bem famosa, né? Que as empresas contratam as pessoas pelo currículo e demitem ali pelos comportamentos, né? Sim. E a integridade, ela precisa permear não só a forma de agir de uma empresa para com os seus trabalhadores, mas também precisa ser essa via de mão dupla, do trabalhador para a empresa, né? Então precisa ser de fato aí uma troca, né? Uma empresa sempre tem ali um objetivo a ser alcançado, então nada mais justo do que alcançar esses objetivos com integridade, né? Então acho que é a melhor forma de qualquer empresa ou qualquer profissional atuar. Então integridade, eu digo que ela é um valor, né? Sim. É um objetivo a ser alcançado, né? Um valor que a gente diz inegociável, não se negocia com a integridade, né? E a gente tem visto muitos casos na mídia onde empresas têm demitido colaboradores por falta de integridade, né? Às vezes falta de integridade, inclusive, cometida na sua vida privada. Não sei se você lembra, mas foi à tona alguns anos atrás, acho que uns 2 anos, o caso de uma empresa que demitiu sua diretora, era uma diretora do alto escalão, uma diretora executiva, porque ela mantinha na sua casa uma idosa em situação análoga à escravidão. Então, por que essa diretora foi demitida na sua vida privada se era um ato que ela cometeu na sua vida privada, não era no trabalho? Mas era um ato de atrocidade, Exatamente, porque isso feriu de fato a imagem da empresa que ela trabalhava. Era uma empresa de cosméticos, né, que vendia, em sua maioria, que vende, né, ainda, para mulheres. Então, a própria comunidade consumidora desses produtos foi às mídias dessa grande empresa e exigiu que essa empresa tomasse uma atitude em relação a essa trabalhadora. E dias depois, essa empresa publicou uma nota na mídia falando que essa colaboradora não compartilhava dos mesmos valores de ética e de integridade da empresa, e por isso ela estava sendo demitida. Então a integridade, ela precisa sim, né, como eu falei, ser essa via de mão dupla, permear todas essas relações para que de fato a empresa atinja seus objetivos, né, não só tendo lucro, mas que seja um lucro com integridade. Com integridade. Amiga, vamos lá então. O que exatamente significa integridade na gestão de pessoas e por que ela é tão importante para uma organização? Então, como eu falei, integridade ela é um valor inegociável, né, que precisa permear ali todos os processos e todas as atividades de uma empresa.
E quando a gente fala de integridade na gestão de pessoas, é a forma como essa empresa se posiciona em relação aos seus colaboradores, né? Então, isso vai desde práticas de integridade na contratação, num processo de recrutamento, no sentido, por exemplo, tá, eu vou fazer processos seletivos justos, equitativos, eu não vou ter critérios discriminatórios no meu processo seletivo. Então, isso é fazer um processo seletivo com integridade. Mas isso permeia, Vanessa, todos os processos de gestão de pessoas, não só recrutamento, na concessão de benefícios, ali na promoção desses colaboradores ao longo do tempo nessa empresa, por meio de critérios justos e não por aquele famoso QI que a gente fala, o que indica, né? Ou que tem uma relação mais próxima ali com o diretor da empresa. Então, a gente está falando de mérito, né? Meritocracia. Então, desde o processo demissional também, então, a integridade ela precisa permear, né, de fato, todos esses processos de gestão de pessoas, né? No sentido de que aquela empresa decide agir com ética e com respeito ao seu colaborador. E quais são os principais riscos de integridade que podem surgir no ambiente corporativo relacionado à gestão de pessoas? E você me convidou num momento muito oportuno, viu, Vanessa? Me conta. O ano passado foi aprovada uma NR, na verdade, atualizado a NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela regulamenta alguns artigos da CLT. Essa NR1 ela já tinha sido criada em 78, né? Porém, em agosto do ano passado, ela foi atualizada, né? Fazendo com que as empresas, a partir de maio agora, precisam incluir outros riscos na sua avaliação. Então, veja bem, o cenário anterior, a NR1 já falava que as empresas obrigatoriamente tinham que identificar os riscos da sua atividade, riscos físicos, químicos e biológicos. A NR1 foi atualizada e incluiu os riscos psicossociais. Então, isso quer dizer que as empresas agora elas vão precisar identificar e gerenciar riscos psicossociais dos seus colaboradores. Então, do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de situações, né, o que a gente chama, numa linguagem técnica, de fator de risco, que seriam causas que podem gerar riscos para aquela empresa. Então, uma jornada excessiva, por exemplo, pode gerar ali um risco de saúde mental dos seus colaboradores, um burnout, por exemplo, né? Quando aquela empresa decide, por exemplo, aplicar metas excessivas, né, inexequíveis, que aquele colaborador não vai dar conta de cumprir. Então, isso é uma meta, a gente fala, inclusive, abusiva, né? Isso também pode causar ali problemas na saúde mental dos seus colaboradores. E aí a gente está falando também do assédio, né, que tudo isso também são riscos que podem ali, de fato, causar danos à saúde mental dos colaboradores. E por que isso é tão importante? Porque, de fato, se esses riscos não são gerenciados pela própria empresa, a própria empresa vai pagar por isso, né? Porque o afastamento de um colaborador é caro, né? A gente fala do absenteísmo, o presenteísmo. Então, a empresa ali ela tem uma série de transtornos quando falta um colaborador. Seja ali na própria equipe, que precisa um assumir o trabalho do outro, né? Seja ali por um afastamento, por problemas de saúde, né? Ali onde o colaborador fica meses sem poder ir ao trabalho, a empresa está girando e ela precisa fazer com que seus objetivos sejam alcançados. Mas como alcançar os objetivos sem pessoas, né? Sim. Então, cuidar da saúde mental, ela passa a ser um requisito importante para que a própria empresa consiga alcançar seus objetivos, porque sem pessoas a gente não consegue fazer isso. Não tem como. Essa questão da integridade também, que a empresa precisa, né, notificar ali os próprios riscos que ela conseguiu visualizar, porque assim, às vezes as pessoas vivem um assédio ou uma pressão tóxica, abusiva, de um gerente, que é um funcionário da empresa. Isso também precisa ser colocado? E como se coloca isso? Então, é importante que as empresas, né, elas saibam identificar e gerenciar esses riscos. Então, se existe o risco, por exemplo, de assédio, essa empresa vai ter que ter medidas para prevenir, detectar e dar resposta sobre isso, né? Afinal de contas, como já falamos, esses riscos vão afetar a própria empresa, né? Não só a saúde mental do colaborador, mas a própria empresa. Então, como fazer isso, né? Quando chega ali uma denúncia de assédio
contra o gerente, às vezes nem o dono ali da empresa está sabendo, né? É preciso que essa empresa tenha mecanismos para identificar isso, né? Então a gente sempre orienta que tenha ali um canal de denúncias, né? Preferencialmente um canal de denúncias anônimo, onde aquele colaborador se sinta confortável para poder denunciar, às vezes, o próprio superior, né? Então, após o recebimento dessa denúncia, precisa ter também mecanismos para investigar se essa denúncia é verdadeira, né? A gente sabe que tem denúncias também, às vezes o colaborador não foi com a cara ali do seu líder, faz uma denúncia que a gente chama de denúncia de má-fé, né? E essas denúncias de má-fé podem ter medidas disciplinares para o próprio colaborador que fez a denúncia de má-fé, né? Mas a denúncia de boa-fé, ela precisa ser investigada. Então, a empresa precisa ter meios também para poder investigar, verificar se aquele fato, se é coerente, se realmente aconteceu, se tem subsídios, provas, né, evidências, e aplicar a medida disciplinar contra o agressor. Então, a gente precisa ter, de fato, todos esses mecanismos para fazer com que o colaborador se sinta à vontade para denunciar, né? O que não pode acontecer, Vanessa, é o que a gente diz de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Faz de conta que não aconteceu? Né? Exatamente. Tem muita empresa que não quer passar pelo processo de ter que responsabilizar alguém. Às vezes não quer ter o constrangimento de demitir alguém porque cometeu assédio, prefere esconder tudo isso e vai levando no dia a dia, né? Mas as empresas precisam entender que esse é um problema que afeta não só a saúde do colaborador, mas a própria empresa, que vai ter seu impacto ali no dia a dia, nas metas. Porque o abusador pode não vai se aproximar dessa pessoa. Mas para ela todo dia ter que se arrumar e ir para o mesmo ambiente de trabalho para encontrar essa pessoa e ver que ela está impune e que agora o que ele fazia com ela, ele arrumou outro alvo, porque é assim, né? Se você não cessa, não resolve o caso continua, né? Só muda as temporadas. Sim, eu costumo dizer que o assédio é uma dor invisível, né, daquela pessoa que sofre o assédio. Então, é uma pessoa que está sofrendo com aquela situação, com certeza ela vai ter uma baixa produção, ela vai ter uma baixa entrega ali naquela empresa pela qual ela foi contratada. A empresa acaba pagando por isso, né, porque tem um agressor ali dentro. E isso, a longo prazo, traz outros problemas mais sérios ainda, né, afastamentos, a pessoa não consegue ter relacionamentos na própria empresa. Esse clima organizacional ele passa a ser um clima tóxico. Então, é uma série de transtornos para todos os envolvidos. E para a própria família dela, que deve falar um monte. Você vai para aquele emprego de novo, e que não sei o quê. Vira emocionalmente vira a pessoa de ponta cabeça. Vanessa, essa já seria uma outra pauta, porque a gente teria muito assunto para falar, mas eu só quero te falar o seguinte. Às vezes a própria família fala, você precisa do seu emprego, vá trabalhar. Então é polêmico, né? Isso daí dá assunto para a gente discutir aí, porque tem muitas interfaces nesse processo aí em relação ao assédio, né? Aí acaba entrando na causa das mulheres também, né? Na causa das mulheres. Eu estava lembrando aqui que a última vez que você esteve aqui com a gente, você falou, era sobre assédio nas empresas. E você estava dizendo que as empresas que têm esse tipo de... Mas acho que além do complexo, né? O complexo agora tem essa linha também. Se há casos de assédio na empresa, a pessoa é tirada. O assédio ele sempre foi um risco, né? E não é um risco, vamos dizer, que surgiu agora, né? O assédio sempre existiu. É que ele era meio que normal, Meio que normal e era normalizado pela sociedade e pelas empresas, né? Eu lembro que antigamente as pessoas falavam, não, isso aí vai passar, vai trabalhar, você precisa do emprego, né? O emprego te paga bem. Não, ignora, ele faz isso com todo mundo. Então, a gente era, e principalmente as mulheres, né? A gente era meio que empurrada a aceitar esse tipo de situação, em detrimento que a gente precisava do emprego, né? E hoje não, hoje esse assunto está sendo mais discutido, né? Então, as pessoas estão tendo outro nível de esclarecimento, um outro nível para entender o que fazer se sofrer um assédio, né? As empresas estão trabalhando mais o tema, né? Entendendo que esse é um risco que vai afetar a todos, né? Não só ali o colaborador, mas afeta de fato a todos. E o compliance, ele já via isso, né, como um risco, né? Então, as empresas que mapeavam os seus riscos já inseriam ali o possível risco de assédio e já propunham ali tratamentos para esse risco, né, de forma a gerenciar para que isso não aconteça, né?
Mas o compliance ele é um mecanismo, sim, de prevenção contra o assédio, né? A gente falou sobre compliance, eu lembro que nós falamos sobre compliance antidiscriminatório, né? Que Sim. tem um fundo também relacionado com a questão do assédio, né? Se eu não aceito aquela pessoa, eu passo a assediar ela, para pressioná-la para que ela peça demissão também. Então, Sim. tem uma relação com a questão discriminatória também. Isso é muito bom. E você até comentou que há pessoas hoje que buscam saber se a empresa tem políticas a respeito disso antes delas aceitarem a proposta. E eu achei isso bárbaro, né? Porque você já está se protegendo. Então, o próprio funcionário, quando chega na tua empresa, ele quer saber o quanto você vai cuidar dele, caso aconteça, né? Falamos, inclusive, a gente está falando da geração Z, né? Geração Z é muito diferente da nossa geração, né, Vanessa? Que antigamente nós olhávamos, ao aceitar o emprego, muitas das vezes o critério era preço, né? Era valor, né? O valor do salário, né? Hoje em dia não, a geração Z, ela não está importando muito com o salário, mas ela está importando mais com o clima ali dentro da organização. Então, se é um clima saudável, às vezes ela prefere até receber menos, mas ter um ambiente de trabalho íntegro, né, com respeito, com ética, com integridade. Então, o salário, ele não é mais aquele critério como era na nossa geração, né? Os jovens hoje, eles estão, inclusive, pedindo demissão de ambientes tóxicos, às vezes para ficar até sem emprego, né, no sentido de que, de fato, o ambiente é importante ali para a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Acho ótimo. Acho ótimo. Quem dera a gente ter aprendido. Ai, meu Deus. Como, como práticas do Compliance podem ajudar a mitigar esses riscos no dia a dia da empresa? Maravilha. Então, o compliance, como já falamos as outras vezes, ele é um conjunto de mecanismos que são implementados para prevenir, detectar e responsabilizar ali as possíveis violações, né? Então, primeiramente, o compliance, ele é um posicionamento daquela organização em relação a essas violações. A gente está falando de assédio, de corrupção, né, de uma série de outros riscos. Então, aquela empresa, o primeiro passo é ela implementar algumas políticas, né? Então, ela vai ter ali, por exemplo, um código de ética, aonde no código de ética ela vai proibir o comportamento discriminatório, ela vai proibir a conduta de assédio. Então, ela se manifesta através das suas políticas, né? Então, ali a regra a ser seguida. Eu digo que é a Bíblia, né, daquela organização. Empresa, né? Então, você tem essas políticas, mas você tem mecanismos, por exemplo, de receber essas denúncias, né? Como nós falamos dos canais de denúncia. Sim. Então, se por um lado eu estou conseguindo prevenir por meio das políticas, eu tenho um canal de denúncias, né, para receber, se acontecer, eu estou preparada ali, eu tenho um canal de denúncias, eu tenho um processo de investigação, eu tenho um processo para responsabilizar também, aplicar as medidas disciplinares para aqueles onde de fato foram comprovadas as denúncias, né? O mais importante, Vanessa, é a questão dos treinamentos. Então, as empresas precisam ter políticas, canais de denúncia, processo de responsabilização, mas precisa conscientizar seus colaboradores. Tem muita gente ainda que não sabe o que é um assédio, né? Tem muita gente que não sabe que está sofrendo assédio. Então, foi só um elogio. Como saber, né? Foi só um elogio, foi só uma brincadeirinha, eu já vi. Foi só uma brincadeirinha que o rapaz fez com a menina, né? Então, foi só uma brincadeirinha. Então, a gente precisa também, né, além de ter políticas, canais de denúncia, a gente precisa ter treinamentos. Importante também a gente fazer, né, aí, falando de gestão de riscos, na gestão de pessoas, pesquisas de clima organizacional também, né? Os departamentos de gestão de pessoas conduzem normalmente essas pesquisas para saber, né, ali como que está o clima, o que precisa ser melhorado, né, o que precisa ser, de fato, ali, o que precisa de medidas para melhorar aqueles aspectos. Então, a pesquisa de clima também é um mecanismo bacana para ser implementado nas organizações, quando a gente fala de gestão de riscos de integridade. Tá certo. E como líderes podem ser agentes de transformação para promover uma gestão de pessoas com ética transparente? Maravilha. Os líderes, Vanessa, eles têm um papel fundamental, né? Os líderes são aquelas pessoas que, às vezes, tem um colaborador que nem chega num canal de denúncia, às vezes não sabe usar um canal de denúncia, tem receio, e às vezes conversa com o líder, né?
Se é aquele líder ético, aquele líder íntegro, com certeza ali será dada uma abertura para que aquele colaborador possa conversar, né? Mas eu digo que o maior papel ali de um líder é a liderança pelo exemplo. Ele precisa ser o exemplo de respeito, de ética, de integridade, para que esse comportamento positivo seja também um espelho para os demais colaboradores, né? Então, o líder tem esse papel fundamental, que é agir ali como um espelho para todos os colaboradores, né? Sempre agindo com ética e com integridade. E uma sensibilidade apurada também, né? Para saber o comportamento. A gente está sempre... Bom, a gente tem filho, assim, hoje está esquisito, porque voltou da escola tão calada, porque não sei o quê. Né? A gente tem sempre essa como vou dizer... Empatia, né? Tá medindo, né, a temperatura. Eu acho que você, como um gestor, você precisa também usar um pouco disso, não precisa? E aqui eu vou puxar a sardinha para as mulheres, porque esse é um aspecto que a gente já nasce com isso, né? Não é? As mulheres têm essa sensibilidade mais apurada, né? Então, nós temos essa capacidade de observar tudo ao nosso redor, né? E verificar, epa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Olha, aquela colaboradora hoje não está legal. Ela chegou diferente, ela chegou calada, ela deve estar passando por algum problema, às vezes, na família, ou às vezes também no trabalho. Então, preciso verificar. Então, nós mulheres temos essa habilidade que Deus nos entregou. É só nossa. Quando nascemos. Os homens também podem desenvolver essa habilidade, né? Que é a habilidade da empatia, né? Com a dor do outro, né? Então, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida também, mas nós já temos aí esse privilégio, né, de perceber esse clima de uma forma, às vezes, intuitiva, né? E pega tudo no ar, hein? Nada passa. Quais ferramentas ou estratégias você recomenda para identificar e prevenir, né, práticas que possam comprometer a integridade dentro das equipes? Então, como nós falamos, o compliance ele é um conjunto dessas estratégias, né? Então, a gente sempre recomenda para que as empresas implementem seus sistemas de integridade, os seus sistemas de compliance, porque ele é um sistema, vamos dizer assim, mais robusto para abarcar não só riscos de assédio, mas qualquer outro tipo de risco, né? Seja risco financeiro, seja risco operacional. Então, o compliance ele vai aí te dar uma maior, vamos dizer assim, uma envergadura em relação a todos esses riscos que precisam ser gerenciados. Então, a gente sempre recomenda aí, Vanessa, e o compliance, como já falamos, ele vem com esse pacote aí de políticas, de processo de responsabilização, de investigação, de treinamentos, de ações de comunicação, né? Então, ele vem aí como, de fato, um sistema mais robusto para identificar e gerenciar esses riscos. Você acredita, então, que o papel do treinamento e da conscientização é extremamente importante para os colaboradores e também para a cultura organizacional da empresa? Exatamente, Vanessa. Não adianta a gente ter um código de ética lindo e maravilhoso se ele está guardado na gaveta, né? Não adianta aquela empresa se posicionar num papel, mas no dia a dia isso não ser praticado pelos líderes e pelos colaboradores. Então, a integridade, como nós falamos, ela permeia, né, ali o comportamento da liderança, o comportamento dos colaboradores, dos terceiros, e a gente precisa fazer com que esse comportamento seja incentivado e estimulado no dia a dia. Então, a melhor forma é fazer processos, né, efetivos de treinamento e de conscientização, né, para que todos entendam ali qual é o valor daquela empresa, o que é integridade, né, como agir diante de um fato, né. Então, esses treinamentos e essas ações de conscientização, de fato, contribuem muito para que aquela empresa se mantenha íntegra e que tenha continuidade, né? Que ela permeie aí por muitos e muitos anos. Tá certo. E você trabalha com isso, não trabalha, Dan? Sim, nós atuamos aqui no Tocantins e a gente tem atendido empresas do Brasil inteiro, tanto na implementação dos sistemas de compliance, quanto na gestão desses programas, palestras, treinamentos. Então, a gente está à disposição, caso vocês precisem. Ó, o Instagram tá aí na tela para você, tá bom? Danila Duarte, gente, bem facinho. E se você entrar lá, você vai ver tanta coisa para você aprender. E também, se você mandar um direct,
Eu tenho certeza que ela vai te responder. Eu amei te ter hoje aqui nessa terça-feira maravilhosa. Nossa, como eu aprendo. Eu aprendo também Eu muito saio daqui, com você. menina, tinino. Eu saio daqui cheia de conhecimento. Obrigada, viu? Obrigada. Conte comigo sempre, precisando estar aqui. Pode E ter obrigada aí certeza. o pessoal que está em casa assistindo também. Obrigada. Gente, ó, deixa eu falar. Você ligou a TV agora e falou, meu Deus, peguei no finalzinho. Não, fica triste não. Sabe o que você vai fazer? Você vai no site da Rede TV e vai conferir essa entrevista na íntegra e melhor. Compartilha. Sabe, para de compartilhar bobagem. Compartilhe conhecimento e informação, tá? Aquilo que é correto com todo mundo. O Instagram tá aí na tela para você. Eu conversei no quadro Pergunta Especialista com Danila Duarte, palestrante. Ela veio conversar conosco sobre os riscos de integridade na gestão de pessoas, certo? Então tá aí para você. Eu vou para um rápido break. Na volta tem mais café, não sai daí.